E nós vamos começar aqui um dos nossos projetos de JavaScript e o objetivo aqui é construir uma calculadora. É muito para a gente entender como é que funciona o tratamento de eventos, criação de funções, para a gente poder fazer algumas manipulações de strings. E é um projeto bem tranquilo, você vai achar inúmeras versões disso na internet, mas nós vamos fazer a nossa, né, para que a gente veja como usar JavaScript e alguns outros recursos que são importantes. Bom, eu não vou entrar no detalhe de Bootstrap, porque obviamente faz parte de outro módulo, né, do curso, mas é que você pode ver que eu já baixei uma versão 4.5.0 do Bootstrap e também baixei uma versão da Font Awesome para eu trabalhar com alguns ícones mais elegantes, né? Deixei aqui um esqueleto de uma página, tem só personalizado aqui só meu título de calculadora e um título já no corpo da página. E tenho também aqui dois arquivos que estão totalmente vazios, né? Um para eu colocar meu código CSS específico e outro para colocar o código JavaScript. Né? Então nós vamos realmente começar do zero. Bem, nós vamos criar a nossa calculadora dentro de um div. Eu vou dar aqui um ID calculadora. E vamos fazer isso usando a classe card do Bootstrap, vai ficar bem mais interessante assim, né? Então a gente vai precisar criar aqui um card header e também vamos criar um outro div para ser o nosso card body. E assim a gente tem na nossa calculadora um espaço para a gente trabalhar com o visor, né, com o display, e outro espaço para a gente colocar todos os botões, a parte que o usuário vai de fato interagir. Então aqui vamos criar um parágrafo e eu vou dar um título display, um ID display para ele, para eu poder trabalhar com esse resultado, né? Aqui eu vou colocar um valor 0, né? Então o nosso display, que eu vou formatar depois, vai apresentar o valor 0. Até como eu vou fazer um display maior, já vou deixar aqui uma classe do Bootstrap para dar uma margem pequenininha, mas para não ficar colado nas bordas, tá? Isso aqui é a forma de eu colocar uma margem para todas as direções com o Bootstrap. Bem, e no meu corpo eu vou criar várias linhas de botões. Então eu crio aqui uma linha. E dentro dessa linha eu vou ter o que? 4 colunas, né, para botões, tá? Para os botões da minha calculadora. Então eu posso criar aqui um col, não vou especificar a quantidade de coluna porque vai ser 1/3, tá? E dentro dessa coluna eu vou criar um button. Vou dar aqui alguns IDs para o meu button. Perdão, apareceu um tanto de alerta aqui, eu não estava vendo. Vou dar um ID para esse button, BT, nós vamos trabalhar com a calculadora nessa posição, ó, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, tá? Então, o meu primeiro ID aqui é o botão 7. Vou colocar desse jeito aqui, eu vou explicar depois porquê, né? Usando as regras do Bootstrap, preciso colocar type igual a button e vou colocar aqui class igual, então vamos lá, aqui é a formatação, button light para o botão numérico, button block para ele ocupar todo o div, toda a área reservada para ele, não ficar um botão pequeno. E eu vou já colocar aqui algo que eu vou precisar, que é a minha formatação pessoal, né? Então esse aqui é o que estou inventando, tá? Button text, para eu poder fazer com que esses valores do botão, né, então esse aqui vai ter o rótulo 7, mas para eu poder fazer com que esse 7 aqui fique num tamanho legal, não fique muito pequeno, né, poderia talvez usar algum tipo de recurso ou puxar todos os botões, mas eu só vou fazer essa formatação para aqueles que tiverem rótulo textual, tá? Então eu já posso até me preparar aqui no CSS, porque eu vou ter que formatar. Eu vou colocar tudo dentro como um seletor calculadora. Vou colocar tudo como um seletor dependente ou descendente de calculadora para não ter erro de misturar com outras coisas nas páginas, tá? Então vou precisar aqui formatar meu card header, né? Vou precisar também formatar meu
calculadora.cardBody, e vou formatar meu display. Talvez não, né? Talvez a gente possa formatar só o cat header. Não, mas vamos deixar aqui, só para a gente não esquecer que a gente vai precisar trabalhar com ele. Calculadora. Não, isso aqui, o seletor descendente tem espaço, né? Senão a classe seria do elemento calculadora. Não, mas é de um descendente de calculadora, tá? Aqui, então, também eu vou ter meu display. Por que fazer desse jeito? Porque eu estou colocando um display que é descendente de calculadora. Vai que o usuário usou outro aí que pode dar problema, né? Não poderia ter duas coisas com o mesmo ID na mesma página, né? Mas vou formatar, né? Então aqui que tá. Eu vou formatar todos os meus botões de um jeito, mas eu tenho uma formatação específica para fazer com os meus botões do tipo texto, tá? Claro que você poderia deixar para pensar nisso tudo depois, né? Mas eu gosto de deixar mais ou menos assim em vista o que eu vou formatar, tá? O que eu vou precisar formatar. Então, são esses elementos que eu vou precisar formatar. Talvez eu possa até pensar aqui em alguma regra geral da calculadora, né? Para todo o seu elemento, tá? Então, eu vou precisar criar a regra para esse grupo aí. Então eu tenho aqui o botão set, eu já coloquei lá a regra de formatação dele, fechei. Vou ter mais 3 botões aqui equivalentes, que são o 7, o 8 e o 9. Né? E vou ter um botão de operação do lado, né? Então assim, eu vou ter o 7, 8, 9 um operador, depois o 4, 5, 6 outro operador. E aqui é que eu não vou usar texto, mas eu vou usar um elemento lá da Font Awesome, tá? Então deixa eu pegar mais um aqui, vou gerar mais uma... Opa, peraí que eu fiz bobagem. Não tem esse row toda hora não, né? O row é um só. Eu tenho os calls. Bom, o primeiro ali fica... Ver se eu não fiz nenhuma bobagem, tá? Formatei, tá aparecendo ali. Bom, BTN7, BTN8, mas eu preciso alterar aqui também o texto. BTN9, mas eu preciso alterar aqui também. E esse sujeito aqui, que vai ser meu primeiro operador, eu não vou usar o rótulo desse jeito não, mas eu vou usar um elemento da Font Awesome. E olhando lá no manual, desculpa, no site, você vai ver que eles sugerem você usar um elemento i. E aí eu vou usar uma formatação feita por meio de classes, né? Então eu posso colocar aqui, vamos colocar nessa altura o botão de divisão, até porque é o que está na calculadora do meu celular. Então eu coloco divide, tá? Esse é o símbolo de divisão da Font Awesome. E aqui então esse vai ser meu BT divide, só para eu não fazer nomes diferentes, né? Olha só, tá vendo? Já está ganhando aqui um formato interessante, né? Deixa eu ver se está tudo certinho. Não, tem um erro aqui porque ele ainda ficou com um div a mais, ó. Então, aqui também tem um div a mais ainda. Aqui não. Vamos ver se agora deu certo. Aí, agora tá bacana, tá? Então, essa é a minha primeira linha. E aqui o código vai ficar grande, viu? E eu vou puxar até... Vamos fazer mais uma coisa aqui que eu acho que vai ser legal. Eu vou usar o botão de divisão com outro tom, tá? Eu vou colocar aqui um amarelo do warning. Aí, pronto, assim fica mais legal, né? Então agora eu vou copiar toda a minha linha. Que vem até aqui. Então, eu tenho uma linha para o 4, 5, 6, depois para o 1, 2, 3, e ainda vou ter mais uma linha ali para o 0, para o ponto decimal, né? E vamos salvar aqui para ver como é que tá. Tá ficando bacana, né? Agora eu preciso ajustar para as outras linhas. Eu estou usando uma formatação automática aqui, então ele acaba que organiza o código dessa forma e não tem muito o que eu possa fazer, né? Então nessa aqui vai ser 4. Vou salvar só para ver se eu estou mexendo na linha certa. Tô.
5 e 6. E aqui vai ser então o botão de multiplicação, que é o FA times. Vou chamar meu botão de times. Né? Aí, aqui vão ser os botões 1, 2 e 3. E a minha operação agora vai ser a de subtração, que é o FA minus. Vê, tá indo bem. Agora falta só eu trabalhar com o 0, o botão 0. Eu vou ter o botão de vírgula. Então vou chamar aqui, já que eu estou usando tudo em inglês, vou usar aqui comma, tá? Botão de vírgula. E faltou a adição, que é o... Opa, peraí, que aqui eu só vou precisar de dois botões, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover esse aqui. Vou deixar aqui o botão na minha operação, que vai ser o plus. E aí ele dividiu o espaço só em 3 colunas, mas eu gostaria de fazer esse 0 ser um botão grande. A gente usa o 0 com tanta frequência, né? Então eu preciso fazer que ele ocupe o espaço equivalente a 2 botões. Mas veja, toda a organização do Bootstrap é em colunas de 12 colunas. Então, 6 ficarão para o 0, 6 ficarão para os outros 2. Aqui no meu 0 eu vou fazer então esse cara ocupar 6 colunas aí, ó. Já ficou legal, tá? Agora eu preciso daquele botão que zera tudo, que apaga tudo, né? Então vamos pegar aqui mais uma linha. Tá aqui, ó, row. Então vou pegar desse row até o final, que deve ser aqui. Bom, replicou, tudo bem. E o que nós vamos fazer aqui? Eu não preciso desse botão grandão do 0. Eu vou ter um botão aqui que vai ser para o AC. Então eu vou chamar esse rótulo desse botão, vai ser BTAC. E tem uma operação que é de igual, equals. Mas aí eu só tenho 2 botões, eles estão ocupando áreas muito grandes. Eu não quero isso, eu quero que ele fique alinhadinho aqui, o igual fique debaixo dos outros operadores. Então eu vou fazer um deslocamento para toda essa área aqui ficar vazia. Basta eu pegar aqui no primeiro da coluna e colocar, além da classe cor, eu vou colocar offset de 6, que é metade, né? Aí olha como ficou bem melhor, né? Então eu tenho aqui meus botões, vamos mudar a cor desse sujeito aqui também. Vou passar para aquele cinza mais escuro, lá, secondary. Então aqui nós ainda estamos trabalhando só com Bootstrap e a gente tem a nossa calculadora toda desenhada. É claro que ainda tem alguma coisa aqui de formatação para a gente trabalhar, mas em termos de Bootstrap eu acho que tá ok, né? A gente já tem aqui tudo resolvido. Tá? É provável que tenha um div sobrando aqui porque ele não organizou os elementos adequadamente, né? Talvez aqui, será? Que é onde ele começa a falhar? Não. Vou deixar o div ali e deixa. O código está direitinho. Vem aqui agora para o calculadora.css, nós vamos fazer alguns ajustes aqui. Por exemplo, eu quero que esse número fique do lado direito, né? Então eu posso colocar aqui já de cara que eu quero um text align, right. Né? Pronto, olha, fui lá para o lado direito. Os botões estão muito colados, tá vendo? Eu vou usar aqui uma separação que eu poderia fazer lá no Bootstrap usando as classes m traço alguma coisa, mas eu vou fazer aqui porque eu já aplico para todos os botões de uma vez só. Vou colocar aqui uns 5 pixels de margem, já vai dando um visual melhor. Posso aumentar um pouco a altura do botão, também só de firula para melhorando, fica mais elegante, né? Vou aumentar aqui, por isso que eu tinha feito um button text separado, vou aumentar aqui o texto, vamos colocar aqui uma classe de fontes helvética ou Arial, não, na verdade, eu fazendo bobagem, helvética ou Arial ou a sans serif normal.
Vamos aumentar um pouco também essa fonte, colocar em primeiro lugar em negrito e depois a gente coloca aqui um font size de uns 16 pontos. Aí, ó, tá vendo? Já ficou um botãozão, já tá bem mais fácil da gente manipular. Intencionalmente, tá? Só que aí eu quero que o número também fique bem grandão, né? Então aqui nós vamos fazer a mesma coisa, deixa eu copiar essa formatação. Só que eu vou botar aqui um valor realmente grandão. Olha, 30. Já ficou mais interessante, né? Vamos o que mais? Colocar aqui umas cores de fundo. Talvez aqui a gente possa colocar um tom avermelhado. Um tom que eu gosto e já pesquisei, obviamente, né? Tá aí, ó. Já ganhamos uma cor de fundo e agora pro cabeçalho aqui eu vou jogar um preto mesmo. Só que aí, obviamente, eu preciso mudar aqui e colocar aqui uma cor branca. Pronto, aí, acho que tá legal, né? Talvez a gente pudesse mexer mais alguma coisa, não, mas eu acho que tá numa boa. Vou aumentar aqui a página para... Não, tá aqui não, né? Olha que coisa feia. Então vamos colocar aqui o limite da calculadora, nós vamos colocar aqui uma largura de 20 rem. Não deu, né? Deixa eu ver se eu não estou com o zoom aplicado aqui. Não, então vamos fazer uma coisa menor. Porque até pode ser que numa largura maior ela fique legal, mas aqui, olha, o AC já não coube. Olha aqui, eu tenho uns 25. Aí, tá bom. Aí, agora eu acho que tá bem legal. Então, viu como foi rápido fazer uma calculadora? Todo esse código eu já tinha experimentado, testado e por isso saiu sem nenhum desafio. E não é nada disso que a gente está aqui para tentar usar, né? A gente está querendo trabalhar com o funcionamento. Ó, eu tenho um comportamento visual dos botões, mas eles não fazem nada e eu preciso fazer as operações ocorrerem agora. Tá? Agora que vem a parte JavaScript mesmo. Você vê que eu já estou importando aqui meu arquivo JavaScript de tal forma que eu posso colocar todo o código aqui. Como você deve lembrar, se eu não associei nenhum comportamento a esses botões, eu poderia vir aqui em cada botão, né? Então eu tenho aqui um botão e eu poderia fazer aqui onClick e aí eu vou dizer o que ele vai fazer, né? Só que isso vai deixar meu código extremamente confuso. Então o que nós vamos fazer aqui? Quando eu terminar de carregar a página no onLoad, eu vou disparar uma função. Aqui nós vamos usar a notação de seta o tempo todo, que ela fica um pouquinho mais suave, tá? E aí eu vou pegar esse botão BT7, né? Se eu tivesse colocado assim, olha só, eu poderia ter feito aqui ponto e já jogar aqui o método onClick dele. Mas como eu coloquei o traço para JavaScript é menos. Então eu fiz isso intencionalmente para poder tocar nesse ponto, né? Aqui eu não tenho como fugir da seleção desse elemento usando algo como Carry Selector. E aí eu vou passar a identificação do que eu quero selecionar. Infelizmente não tem jeito, tá? Eu vou fazer aqui com que o método onClick dele receba alguma operação, né? Eu vou precisar criar um método aqui que vai processar dígito 7 e vamos chamar então isso de um dígito, de uma função dígito, tá? Então aqui embaixo eu vou criar essa função dígito, eu posso fazer tanto assim, função dígito, né? Ou eu posso fazer let dígito recebe, aí eu faço uma função de seta, né? Com algum código aqui, tá? Como eu falei, nós vamos trabalhar com função de seta, mas e não essa notação, as duas formas aqui funcionariam numa boa, tá? Mas deixa eu fazer um comentário sobre isso aqui. A gente vai ver muito na internet que esse cara não pode ser alterado, essa função não pode ser modificada. O que ela vai fazer depende até do n aqui, que pode ser 7, 6, 5, 3, 2, 1, mas a função em si não pode ser modificada, então eu não vou declará-la como variável, eu vou declará-la como constante. Isso não impede que ela receba valores diferentes de n, mas ela é constante, tá? Essa função não pode ser modificada. Ok? Por isso que a gente vê muito em código na internet, função sendo declarada desse jeito e não com function normal ou de outro jeito, tá? Bom, e aqui, aí eu crio outro problema, tá? Vamos imaginar o seguinte, se eu for fazer aqui agora o botão 8,
Como é que eu faço para chamar a operação certa? Eu não posso fazer uma função dígito 7, outra dígito 8, outra dígito 9. Isso é uma coisa gigantesca. Eu quero passar esse valor aqui como n. Mas desse jeito, se eu coloco parênteses aqui, veja, eu não estou atribuindo a função ao clique, eu estou executando a função e atribuindo o resultado dela, até dar um return de alguma coisa, para uma clique. Então eu não posso colocar parênteses. Perdão. Eu não posso colocar o parênteses ali. O que eu faço? Bem, eu vou, ao invés de atribuir diretamente a função, eu vou fazer outra coisa aqui que, poxa, pode parecer difícil de entender agora nesse momento, mas é uma sintaxe tão comum. Eu vou atribuir aqui uma expressão de função. Olha só, dígito 7. Veja, isso aqui é uma função, tá? Chamada expressão de função, mas é uma função. Que eu estou usando uma expressão, né? Eu estou atribuindo essa expressão, que declara uma função, para uma clique. Tá vendo? E o que essa expressão de função faz? Chama a função dígito, com o parâmetro 7. E esse cara aqui vai chamar com o 8. Tá? E o 9, como é que fica? Mesma coisa, seleciono um elemento btn9 e passo para a expressão de função, né? Esse exemplo. Aqui eu não preciso passar nenhum parâmetro, por isso que está vazio, né? Não seria nada diferente disso aqui, ó. Tá? Mas como eu tenho falado o tempo todo, né? Olha a diferença de quantidade de código, né? A coisa vai ficando confusa, então a gente vai sempre trabalhar aqui com essa notação, mas sinta-se à vontade, se preferir a outra, nenhum problema, tá? Agora a gente precisa ver esses outros botões, né? Vamos criar aqui mais um tanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 0. Então, posso até colocar aqui um console.log para a gente ver o funcionamento dos botões. Salvo. Vamos ver aqui o console. Tá, tem um pequeno erro aqui. Linha 6. Tá aqui, ó, tá até posicionado. Faltou aqui o width. Width igual a device width. Isso aqui é para você conseguir fazer um ajuste do viewport, que é a janela de visualização do celular, né? Porque às vezes nossos celulares têm lá a resolução, sei lá, vamos colocar aqui de inventar 1080 pixels de largura. Mas se você for trabalhar com 1080 pixels, as suas letras vão ficar minúsculas, tudo na sua tela vai ficar minúsculo. Então eu estou fazendo uma associação de que a largura do dispositivo, na verdade, a largura da página, a largura que eu deveria considerar, deveria ser a largura de pixels de CSS, pixels de referência, que mais ou menos é 300. Bom, também foge um pouco aqui do meu assunto, se você não sabe fazer esse ajuste de viewport, né? Se você não fizer isso aqui, o que vai acontecer é que vai ficar tudo pequenininho, né? Sua tela provavelmente vai ficar... Peraí, aqui para cima. Sua tela provavelmente vai aparecer assim no celular, né? Então você está dizendo que a largura da sua janela de visualização deve ser a largura do seu dispositivo, mas considerando as suas dimensões de CSS, não as suas dimensões físicas. Bom, a mensagem já saiu, que era o que importava, né? Deixa eu só voltar aqui o nível de zoom para o anterior e aumentar aqui um pouco do console. Então tá, já posso clicar aqui. Botão 1, 2, 3, 5, 6, 9, 3, os botões numéricos já estão funcionando, só que não fazem nada, né? Eu preciso jogar esse valor ali em cima e eu consigo fazer isso com bastante facilidade, né? Vamos assim, se eu pressionar o 5, eu quero que apareça 5 ali em cima. Se eu pressionar o 4, eu quero que apareça 4 ali em cima. Mas eu vou trabalhar com o meu display, né? Vamos criar aqui as variáveis para armazenarmos pronto. O valor do teclado, a operação que eu estiver fazendo, ou melhor, o operador e o estado da calculadora.
porque ela pode estar esperando uma conclusão de um cálculo, ela pode ter um operador já ativo, alguma coisa assim, né? Aos poucos nós vamos trabalhando com isso, e a primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser um valor, né? Vou até criar aqui um método antes desse, também na forma de constante, que vai ser para atualizar o visor, porque eu quero fazer uma operação aqui um pouquinho mais sofisticada. Já vou explicar depois o que nós vamos fazer, mas esse valor 0 aqui, ele vai ser atualizado não diretamente pelas funções, mas por essa rotina aqui. Então, nesse ponto, eu posso fazer aqui um document.carrySelector, e aí nós temos lá um id display, não é? Vou alterar o conteúdo textual dele, não é o conteúdo HTML, é o conteúdo textual, para representar o meu valor, tá? Esse valor. Então, eu não vou nem inicializar isso aqui com string vazia, não, eu vou inicializar com 0, tá? Porque aí na hora que eu alterar, parece que está tudo bem, né? Deixa eu colocar aqui um 0,1 para ver se funcionou. Não, não funcionou. É claro que não funcionou, eu não executei o método. Então, vamos trabalhar aqui. E aí, para cada dígito que eu fizer, eu vou adicionando a essa string, né? Então, por exemplo, se o cara digita um N, eu vou fazer com esse valor, recebe, ou apenas um mais igual a N, porque isso aqui significa que essa minha string, esse valor, vai ser concatenada com ela mesma mais N. Né? Então, salvei aqui na hora que eu for apertando os dígitos. De novo. Aí eu tenho que chamar atualiza visor. Pronto. Na hora que eu vou apertando, ele vai adicionando ali o número, né? Já está numa condição bem legal. Só que eu não quero que apareça esse 0 inicial. Então nós vamos colocar aqui um teste, vamos criar aqui uma variável, que assim, let novo número, e eu vou dizer aqui true. O que esse novo número quer dizer? Que eu terminei de fazer uma operação, que eu apertei o botão igual, que eu apertei o botão AC, e é para começar um número novo, senão ele vai emendar o que eu digitar no resultado anterior, né? Então assim, se eu estiver na condição desse novo número, então eu vou fazer com que meu valor, ao invés de concatenar com o dígito que eu apertei, ele vai ser o dígito que eu apertei. Aqui eu apenas vou somar com uma string para garantir que o valor final vai ser string e não valor numérico, né? Nós falamos sobre coerção de tipos. Se eu concatenar uma string com um número, ele vira a string. Também poderia ter feito isso de forma diferente se eu tivesse colocado todos os meus parâmetros como string, tá? Também resolveria meu drama, né? E aí eu preciso desativar esse novo número, senão ele vai sempre apagar o número anterior. Só isso. Tá? E aí aqui tá bom. Então, se não for um novo número, que eu vou fazer essa operação e mando atualizar o meu visor. Pronto. O meu formatador automático já mudou alguma coisa aqui no meu código. Olha lá, agora, tá vendo? A primeira vez vou atualizar a página aqui, ó. A primeira vez ele some com 0, viu? Também posso fazer algumas coisas a mais, mas nós vamos aos poucos, né? Vamos primeiro cuidar aqui dos nossos operadores. Então, isso aqui é a minha função de tratamento do clique no botão de dígito. Vamos fazer quem agora? Vamos colocar aqui o ponto decimal, né? E a gente tem que implementar a função de cada um. Então, document.carrySelector bt, e eu vou criar um método para ele, um método especial, tá? Já vou corrigir esse código aqui, daqui a um minutinho. Deixa eu só tirar esse número aqui que não faz sentido, tá? Bom, então vamos lá. Tratamento do clique no botão de ponto decimal. Vamos lá, então eu vou criar aqui meu método vírgula, como eu chamei ali em cima, né? Minha operação vírgula, que vai ser uma função de seta que, ao ser clicado, não recebe nenhum parâmetro, tá vendo? O que ela vai fazer? Bom, se for um novo número, né, da mesma forma que estava ali, eu não posso só botar a vírgula, vai ficar esquisito. Eu preciso colocar 0, vírgula. Então, eu vou fazer o mesmo teste, se é novo número, né, e aí eu vou alterar esse valor para ser 0, vírgula, tá? E vou desativar também essa variável. Passa a ser falso.
Agora, se não for um novo número, então o que eu vou fazer? Aí veja que aqui tem um detalhe a mais, né? Eu posso, vamos fazer da forma simples, que seria eu fazer esse valor vai ser mais igual a vírgula, tá? Tudo bem? E atualiza visor, né? Então tá. Olha só, coloco lá 5, 2, vírgula, olha que legal, tá vendo? Já tá funcionando. Mas isso não me impede de colocar a vírgula de novo, entendeu? E aí não é isso, não pode ter duas vírgulas no número. Então eu preciso testar se já existe uma vírgula no meu valor. Por isso que nós estamos trabalhando muito com strings, né? A gente pode vir aqui no Google. Então eu vou procurar aqui no site do MDN, JavaScript, e eu quero procurar os métodos de string. Sempre a MDN como fonte de consulta sobre JavaScript, tá? Aqui vai aparecer uma lista de métodos e eu vou usar esse aqui, ó, index_of, né? O que esse sujeito faz? Ele vai me dizer se existe uma string de pesquisa, se existe um valor de busca, né? Pode ser a partir de uma determinada posição, se eu não colocar a partir do zero, se existe na string uma determinada substring. Né? Só que eu só quero um caráter, mas poderia ser uma substring. Se não existir, ele me retorna -1. Tá? E eu preciso testar justamente se não existe. Então, eu vou fazer aqui, ó, se esse valor.indexOf, né, que é aquele método que nós vimos, da vírgula, foi igual a -1, me perdoe por não ter quebrado a linha antes, então aqui, ó, se esse valor, a string, .indexOf, são sempre métodos da string, eles ficam no ponto alguma coisa, né, na string ponto o nome do método. Se esse método indexOf com vírgula retornar -1, quer dizer que não existe a string, aí sim eu faço esse valor, receber a vírgula. Tá? De novo, ele reformatou aqui automaticamente para mim, mas estou lá, ó, 56, 9, aí bato vírgula, 25, aí põe a vírgula de novo, ó, não acontece nada, tá? Porque já tem vírgula no meu número. Então, tá vendo? São todas operações muito simples, né? Basicamente, o maior desafio aqui é a gente entender como que funciona a calculadora, né? Entender a operação da calculadora. Agora vamos fazer esse botão AC. Esse tratamento do clique no botão AC. Isso vem de all clear, tá? O que ele quer dizer é que ele apaga todas as operações que você já tem. Vou chamar aqui constante limpa. Uma função de seta que vai fazer o seguinte. Em primeiro lugar, ele vai dizer que esse novo número agora é verdadeiro. Né? A próxima operação que eu fizer vai ser um novo número. Para o S valor, ele vai atribuir o zero de novo. Né? E chama o atualiza visor. Tá? Então, tem lá meu número. Opa, faltou aqui em cima, gente. Associar o evento ao botão AC. Assim, eu fiquei de dizer o que a gente ia fazer aqui. Bom, essa notação de seta, ela está criando uma nova expressão de função e ela só precisa ser feita quando eu tiver parâmetros aqui dentro. Se eu não tiver, eu posso simplesmente atribuir essa variável ao evento. Então aqui fica só vírgula e aqui fica só limpa. Tá? Veja que eu não estou executando. Se eu estivesse executando, eu teria que colocar parênteses. Então, eu estou atribuindo ao evento ao clique uma expressão de função. Que expressão de função é essa aqui, ou essa aqui, que eu armazenei nessas constantes. Né? Por isso que eu gosto dessa notação. Porque fica fácil você atribuir função, passar a função como parâmetro, faz sentido, fica fácil de ser feito. Se eu declarar metade das minhas funções assim, e a outra metade desse jeito, aí toda hora eu vou ter que ficar tentando ver, peraí, mas essa tá assim, tá assado, então acaba que com o tempo a gente se habitua com essa notação, né? É opcional, mas estou dando aí minha justificativa. Bom, já temos muitas coisas prontas, toda a parte aqui do lado de cá está funcionando, né? Posso limpar, viu? Só que ele não faz nada, não tem operação nenhuma implementada.
Antes da gente implementar essa operação, eu vou passar para um outro assunto aqui que é bem talvez avançado, moderno, né? Coisa mais recente. Deixa eu só também colocar aqui, atualização do visor. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com essa atualização do visor para ele mostrar para mim números de milhares. Olha lá, tá vendo? Ele não diz onde que está o milhar, né? E eu queria ter esse milhar aqui. Então, o que nós vamos fazer? A primeira coisa é que para eu colocar os milhares, eu tenho que contar da direita para a esquerda. Então, eu conto aqui 1, 2, 3, põe um pontinho aqui. 1, 2, 3, põe um pontinho aqui. E eu tenho que pular as casas decimais. Então, eu tenho que extrair a parte inteira desse número, né? Eu posso fazer isso de várias formas. Se eu vier aqui de novo nas strings, eu vou achar um recurso muito legal aqui, que é o split. Deixa eu achar aqui, split. O que o split faz? Ele pega uma string qualquer e busca um separador nela. Para esse separador, ele vai retornar um vetor. Então, para cada... Vamos ver se aqui tem algum exemplo legal. Olha aqui, tá vendo essa string? E aí ele pede para fazer uma separação da string usando vírgula. Então, ele vai retornar um vetor de 12 posições. Na posição 0 vai estar Jan, na 1 vai estar Feb, na 2 vai estar Mar, 3 na Abril, Abril na 3 e por aí vai. Então, nós vamos fazer isso, né? Só que eu só vou ter duas partes, né? A parte de cá e a parte lá, porque eu só tenho um separador. Então, vamos colocar aqui, ó, let partes, vai ser um vetor, é igual a svalor.split, e eu vou usar a vírgula como parte string. Então, ele vai me dar um vetor que tem a parte 0, que é a parte inteira, e a parte 1, que é a parte decimal, de casas decimais, tá? Isso funciona numa boa, né? Vamos colocar aqui no console. Posso fazer aqui, ó, console.log, parte 0, eu só tenho que tirar esse S daqui, né? E console.log, parte 1, tá? Então, toda vez que eu atualizar o visor, ele vai mostrando esses valores bem, ó. Como não tem vírgula, não tem parte decimal, né? Ficou só a parte inteira, tá? Aí se eu ponho uma vírgula, a parte decimal veio string vazia. Agora que eu pus um 3, ó, 6,3, ele me dá as duas partes separadas. Só que aí, veja que interessante. Nós vamos fazer algo bem novo na JavaScript, né? Pelo menos em termos de prática, que é eu já fazer isso aqui, ó, parte 0 e parte 1. Entendeu? Isso aqui me retorna um vetor, e eu já estou criando os elementos do vetor separado nessa forma de declaração, né? Sabe como é que se chama? Desestruturação de vetores, né? Vou aqui no MDN e procuro desestruturação. Aqui, ó, já até apareceu aqui, atribuição via desestruturação, tá? E aqui você vai achar muita informação sobre isso, mas olha que legal, eu faço um vetor AB receber o vetor 1, 2. O A vai valer 1, B vai valer 2, né? Tem muito mais coisa aqui, eu posso fazer isso inclusive com objetos, tá? Veja esse. Eu estou recebendo aqui o foo com o vetor 1, 2, 3, 1, 2, 3, e ele vai ter o foo 0, foo 1 e foo 2. Mas eu posso fazer já o 1, 2, 3 desse jeito. E ele desestrutura esse vetor já atribuindo as variáveis para mim, né? Então, isso é uma atribuição via desestruturação. E é o que eu vou fazer aqui, só que eu não vou chamar de parte 0, não. Eu vou chamar de parte inteira e parte decimal. Bom, feito isso, eu posso formatar essa parte inteira de um jeito que fique bem interessante. Vamos pensar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma string vazia, tá? Vou chamar aqui de V, bem sem criatividade, né? E esse V aqui de fato vai ser exibido aqui, não a string do valor. Tá? A string do valor ela passa a ser interna, não é mais a string do valor, vai ser esse V que vai ser exibido ali. E o que eu vou fazer com ele? Bom, eu tenho a parte inteira, eu preciso percorrer essa parte inteira, né? Deixa eu pegar aqui, ó, eu preciso percorrer essa parte inteira da direita para a esquerda, de 3 em 3,
E a cada 3 eu insiro um ponto. Então eu pego o dígito, ponho ponto. Dígito, ponto. Dígito, estou caminhando do fim para o início, né? Então eu vou fazer aqui um for, let igual. Aí eu tenho que pegar a parte inteira. Ela é uma string também, ponto .length, para saber quantos caracteres ela tem. E eu vou diminuindo de 1 em 1, enquanto i for maior ou igual a 0, porque eu tenho que chegar até na posição 0. Tá? Eu faço em menos, menos. Então, a cada repetição desse laço, o que eu vou fazer? Eu vou fazer v recebe parte inteira i, né? Então eu estou puxando os dígitos do fim para o início. É mais igual, né? Eu estou fazendo uma concatenação. Então eu vou puxando do fim para o início, né? E... na verdade eu não posso fazer isso aqui não, porque senão ele vai inverter a ordem de dígitos, né? Tem que fazer primeiro o dígito, depois o que eu já tenho concatenado. Por exemplo, quando eu tiver o 258, eu vou acrescentar o 1. O 1 tem que vir na frente do 258, tá? Então, vou ter que ser desse jeito. E aí eu coloco isso aqui, né? Para essa operação aqui, ela não vai fazer diferença nenhuma, então olha lá. O que aconteceu aqui foi só que ele começou com um valor undefined, né? Tá vendo? Já vamos resolver isso aqui. Eu tenho que ver quem aqui está dando undefined. Sim, claro. O vetor é menos 1, né? Ele vai de 0 a n menos 1, né? Nunca até 1 mesmo. Então agora resolveu, pronto. E tem que somar a parte decimal aqui ainda, né? Então eu vou fazer aqui, depois vai ser parte inteira mais a vírgula mais a parte decimal. É como se eu tivesse... Na verdade, não é isso. Aqui eu já converti tudo para vir. Como se eu tivesse... agora, voltando à parte decimal. Só que aqui vai dar outro probleminha. Quer ver? Olha lá. Ele vai botar o undefined de novo. Porque eu não tenho parte decimal ainda. Ela está vazia. Esse meu número não tinha parte decimal. Então, quando eu fiz essa atribuição, só veio um valor... E no split aqui, ele disse, não tem nada para você. E ele ficou, então, declarado como undefined. E eu resolvo isso aqui de uma forma bem simples. Você lembra lá da nossa expressão condicional? Né? Eu faço um teste aqui nessa expressão, eu tenho uma condição aqui. Condição. Se ela for verdadeira, eu executo esse código. Se ela for falsa, eu executo outro código. Tá? Só essa anotação, a interrogação... parte verdadeira da expressão, o retorno verdadeiro da expressão e o retorno falso. Então, o que eu vou colocar aqui? Se parte decimal, quer dizer, se ela for qualquer coisa menos undefined, falso, nulo, zero, se ela tiver qualquer valor, aí ele retorna isso para mim. Se ela não tiver nenhum valor, retorna uma string vazia, né? Então agora salvei, olha lá, 56, tá vendo? Não aparece mais problema da parte decimal, mas se eu colocar aqui alguma parte decimal, vai funcionar direitinho. Lembrando que o que está sendo apresentado aqui é V, não é esse valor, tá? A string do valor. Mas eu não pus ainda os meus pontinhos de milhar, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma constante, o valor 0, e a cada 3, né? Vou fazer aqui C++. Na verdade, eu vou incrementar antes para contar 1, 2, 3. Se isso for maior do que 3, o que eu vou fazer? Eu vou, em primeiro lugar, fazer v recebe ponto mais v e faço c volta para 0. Né? Tá, então eu contei 1, 2, 3, zerei. 1, 2, 3, zerei. 1, 2, 3, zerei. E a cada vez que eu bater no 3, eu ponho um ponto de milhar. Então tá, 2, 3, 6, 5 ponto, viu? Mais 3 disso, olha como ele está... Opa, deu um probleminha ali. Ele pulou de 4 em 4, né? Então eu não posso voltar para o 0, eu tenho que voltar aqui para o 1. Tentar de novo. Aí, agora sim. Vou botar aqui uma casa decimal. Aí tá legal. Bom, já fizemos muita coisa, hein? Olha só. Aqui nesse tempo a gente já fez muita coisa. Que mais agora? Agora a gente vai para os operadores. Os operadores vão depender de eu ter algum mecanismo de cálculo, né?
Então, eu vou criar aqui uma função para fazer cálculos, chamar essa função de calcula, e nessa função eu vou colocar todas as operações possíveis, tá? Bem, essa operação, né, vamos aqui primeiro pensar numa função de um operador, tá? Então eu até já posso vir aqui, ó. Peraí que eu vou copiar daqui. Daqui eu vou colocar lá meu botão divide, que era o primeiro. Ele vai ser aqui alguma coisa de operador, e aí eu vou passar esse operador de divisão aqui. Tá? Posso fazer dos outros botões todos também. Do times, minus e plus. Então, operador de adição, operador de subtração e operador de multiplicação. Aqui é só por referência, eu poderia passar 0, 1, 2, 3, tá? Mas assim fica mais fácil de eu ver. E aí eu vou ter aqui tá vendo que eu chamei minha função de operador, então eu vou fazer const operador, vai ser uma função que vai receber um operador, né? E aí o que ela vai fazer? Bom, ela vai executar meu método calcula, porque veja, se eu fizer assim, ó, 56 mais 3, não vai aparecer porque eu ainda não implementei, e eu apertar o mais de novo, ele precisa resolver aquela conta que estava pendente. Ele precisa tirar aquela conta que estava planejada, né? Se eu aí aperto vezes, ele tinha que resolver aquela soma antes. Então eu vou despachar o cálculo anterior, o cálculo que estava pendente, porque ele ainda não apertou igual, mas ele apertou outro símbolo qualquer, né? E aí depois eu vejo aqui o que eu vou fazer com esse operador, tá? Aí depois aqui eu acumula nova operação, né? Ele vai ficar guardado lá com esse operador. Eu preciso de um valor anterior, né? Porque quando eu apertar o operador, né, eu estou lá, deixa eu limpar, apertei 6, aí eu vou apertar o vezes, eu vou começar outro valor. E eu preciso armazenar esse 6 em algum lugar. Então nós vamos fazer aqui uma variável valor anterior, que vai receber esse valor, mas eu preciso converter isso para número. Só vamos declarar ela aqui para a gente ter tudo declaradinho, né? Isso aqui indica se o próximo dígito será de um novo número. Esse aqui é valor que será apresentado no display. E agora eu vou criar aqui um valor anterior, mas eu vou armazenar como número. Então vou atribuir aqui até um 0 para ele de início, né? E esse aqui vai ser meu valor acumulado para uma operação. Então vamos lá, aqui, meu valor anterior, eu coloquei o nome certo? Sim. Eu preciso converter esse valor para número, né? E aí posso fazer isso aqui direto, eu posso fazer uma função de valor atual. Então, vou pegar aqui uma função de valor atual e colocar isso aqui, converte a string do valor para um número real, né? Como é que eu converto uma string para um número real? É só colocar aqui, isso vai retornar alguma coisa para mim. Eu uso o método parseFloat da JavaScript, né? Ele vai estar aqui no objeto window, então eu não preciso ficar declarando isso o tempo todo, tá? Eu uso o parseFloat e aqui eu passo a string. Só que essa minha string, ela está usando vírgula e JavaScript usa ponto. Então, antes de eu fazer a conversão do meu s-valor, que seria só isso aqui, né? Eu vou chamar aqui outro método das strings, que agora vai ser o replace. Cadê ele? Tá para cima aqui, ó. Replace. O que esse método faz? Ele recebe uma string para substituir por outra string, né? Na verdade, eu digo qual string que eu quero substituir por outra. Então, eu posso fazer aqui de um jeito muito simples, dizendo assim, dentro dessa string valor, você vai procurar toda ocorrência de vírgula e substituir por ponto, ambos como char. Faltou escrever o replace aqui. Tá? Então, eu faço essa substituição para depois converter isso no número e retornar ali. E aqui agora eu tenho, então, uma função que retorna para mim o valor atual da calculadora na forma de número antes de eu acumular a nova função. Bom, essa função não vai ser executada imediatamente, então eu vou criar aqui algo chamado operação pendente.
né? Que vai ser o operador que o cara escolheu. Então vai ser um desses caracteres aqui, tá? Vamos também criar aqui, ó, let operação pendente, começar isso aqui, vamos declarar com o valor, sei lá, não preciso, né? Não preciso. Na verdade, eu vou declarar isso aqui como null, porque eu vou precisar fazer o teste, né, que é valor nulo. Então, operação acumulada. Então, a operação que vai ser executada. Também eu voltei aqui para baixo. Aqui ele deixou de ser null, recebeu um valor. E só, né? Acho que não precisa de mais nada, não. Tá? Por quê? Porque eu só estou acumulando a operação. Ah, sim, aqui seria legal eu dizer que o próximo dígito vai representar um novo número, né? Isso também seria bom colocar. Então, ainda não faz nada, você está vendo? Ele vai executar esse método calcula que eu ainda não fiz. Aqui, esse é o meu tratamento do clique nos botões de operadores. Tá? E agora eu vou para o calcula, que é quem de fato vai fazer a operação. Então, meu calcula, ele não precisa receber nada, né? Ele só vai executar a operação acumulada. Então, não recebe nada e aí vamos ver o que ele vai fazer. Tá. Bom, se eu não tiver nenhuma operação pendente, então, se eu colocar aqui, se a operação pendente for igual a nulo, né? Bom, ele não, nesse caso ele não tem que fazer nada, certo? Então eu vou fazer um método ao contrário. Só vai executar alguma coisa se bem que vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar esse método calcula quando eu apertar o botão de igualdade também. Equals. Tá? Então aí eu vou chamar esse cara calcula. Ele vai servir para a gente para as duas coisas. Porque o que significa? É que se eu apertar igual, né, então eu coloquei um número ali. Quando eu apertei igual, aquele número acabou. O próximo tem que ser um novo número. Né? Então eu vou fazer aqui para alguma cálculo de operação, mas independentemente disso, eu vou dizer que se ele apertou igual, o novo número passa a ser true, para ele entrar com o novo número. Se ele apertou igual, eu também não vou ter mais operação pendente. Então, operação pendente passa a ser nulo. Que já estava, né? Mas eu vou deixar essa conclusão aqui. E se eu apertar igual, eu também não tenho o valor anterior acumulado. Então, o meu valor anterior passa a ser 0. E posso, se eu fiz algum cálculo ou não, vou chamar aqui atualiza visual. Tá? Aqui é a saída, né? Fechei, acabou tudo. Inclusive, aqui no método limpa, aqui, ó. Eu preciso, se o AC, que é all clear, ele também precisa acabar com tudo, tá? Então, vamos lá. Valor anterior é igual a 0 e a operação pendente é igual a nulo, né? Que eu limpo tudo mesmo, tá? Não tem mais nada. Poderia até ter colocado isso no método, já que eu estou repetindo tantas vezes, poderia ter colocado numa outra função. Mas vamos lá, operação pendente, o que vai acontecer? Eu só tenho que testar qual é a operação. Então, vamos lá. Faço o switch da operação pendente, que só vai entrar se não for nulo, operação pendente. Switch, você lembra o que é? Ele vai testar várias condições para mim. Ó. Pode ser o mais, o que eu vou fazer se for o mais, né? Pode ser o menos, pode ser o vezes ou pode ser o dividido. Mas vamos tratar aqui cada um para ver o que a gente vai fazer. Vou declarar aqui uma variável interna resultado. Não tem valor nenhum para ela ainda, mas aqui eu vou pôr. Resultado vai ser o valor anterior, que é um número, mais o valor atual, né, que eu tenho naquela função lá que retorna um número para mim. Tá? Então, a soma, o resultado vai ser isso. E aqui eu vou ter que fazer alguma coisa com esse resultado ainda. Tá? E põe um break, porque se não colocar o break, ele vai sair executando tudo aqui embaixo. Né? Então, por exemplo, aqui vai ser a subtração. Então, o valor anterior menos o valor atual. Mas se não tivesse break, ele vai fazer a soma, vai fazer a subtração e vai executando todos os códigos para baixo. Os outros aqui fica simples também. Vezes e dividido. Então, um vezes o outro dividido pelo outro. Break para tudo. O último não precisaria do break, mas eu vou deixar.
E pronto, eu tenho meu resultado, preciso só jogar o resultado no vetor, né? Então eu vou fazer aqui que o S-valor vai receber esse resultado. Só vamos tomar aqui alguns cuidados. Primeiro cuidado, esse cara é um número, esse cara é uma string. E se eu jogar um número lá, pode não ter o comportamento exatamente esperado. Porque se eu atribuo um número a uma variável qualquer, essa variável deixa de ser string e passa a ser numérica. Então, eu vou usar um outro recurso interno do JavaScript, que é esse método toString. Ele converte qualquer variável para string, tá? Aí virou uma string agora. Mas, como o JavaScript trabalha com pontos decimais, então eu teria 78.3 e não 0,3 como eu gostaria, eu vou usar aquele replace de novo, só que agora no sentido inverso. Eu vou passar de ponto para vírgula, né? Prontinho. Então agora eu consigo apresentar, né? Posso... o atualiza o visor já está lá embaixo. Salvo. Pá, vamos ver o que está acontecendo. Aí, cruzo os dedos, porque se der certo, tá pronto a nossa calculadora. 3 vezes 6 igual... Opa, olha que legal. 2 menos 5 menos 3. Funcionou. Cara, eu não tinha testado até agora nenhum número negativo. Vezes 2, o que vai dar isso? Menos 6, muito bom. Mais 10... 4 vezes, vou colocar aqui 10.000, 40.000, formatar direitinho. Vamos fazer aqui uma coisa que dê uma fração, 10 dividido por 20. Ó, 0,5, legal, né? Vamos tentar agora fazer várias operações encadeadas sem apertar igual. Então, 2 vezes 4 vezes, ó, já foi para 8. 2 vai para 16 antes de eu apertar o menos, ó. Menos 16, menos 5, aí vai para 11, vou colocar vezes 3, e o resultado é 33. Muito bem, aí está funcionando a nossa calculadora, todas as operações prontas, aqui ele faz o clear all, e é isso, né? A gente pode pensar aqui que vai ter dois probleminhas na minha calculadora. Eu vou mostrar algum aqui e vou deixar outro para você pensar sozinho, tá? Primeiro, olha aí. Tá que horas que isso acaba, hein? Ele estourou... Por que ele parou aqui? Porque ele estourou a capacidade numérica do JavaScript, tá? Não, nem estourou, tá aí, é string. Vai botando. O que estourou foi o espaço aqui, ele vai para cima. Vamos limitar isso, né? Mas esse é com você, tá? Não deixar o usuário digitar mais do que... Vamos pensar aqui. Eu tenho... 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, vai ter mais uma vírgula, alguns caracteres são maiores, 10 caracteres. Tá? 10 caracteres. Não deixa ele passar de 10 caracteres. Você vai ter que controlar isso aqui. O que você vai fazer para controlar 10 caracteres? Alguma coisa relacionada a esse valor .length, tá? Controla aí, não deixa passar de 10 não. Isso fica com você. Eu vou fazer uma coisa que é um pouquinho mais difícil, mas é para você ver também uma operação a mais, né? Porque também eu posso fazer uma operação que dá errada, vamos dizer assim, mesmo que eu não deixe o cara digitar mais de 10, então aqui eu já tenho 11, né? Então vamos colocar menos. Vamos dizer que isso é o máximo. E se ele multiplicar isso aqui por 10.000? Putz, estourou de novo, tá? Vou deixar também para você resolver isso. O que você vai fazer? E essa vai ser mais difícil. Você vai colocar uma mensagem de erro e não vai mostrar o resultado. Você pode escrever erro, tá? Vai ficar feio? Vai, mas você coloca lá alguma coisa assim, tipo... né, se svisor.length for maior do que 10... Então, você vai colocar svisor é igual a alguma coisa qualquer, pode deixar o valor mesmo, mas aí você vai fazer com que o display mostre... peraí, não é isso, só o display. Erro, português mesmo. E aí você dá o return, não roda, tá? Já fiz, né? Aí, não, agora deu tudo errado. Porque o valor estava acumulado. Então, nesse caso aqui, eu preciso voltar isso aqui para 0, tá?
senão ele não sai do estado anterior. Ele está mais agarrado ainda. Vamos fazer o seguinte. Console. Ah, deu um erro mesmo. S-visor. O que eu fiz de bobeira aqui? S-valor. Perdão. E posso deixar aqui Posso deixar aqui estourado, porque aí ele tem que apertar o AC manualmente, tá? Então, erro. Viu? Não faz mais nada, parou tudo, tá? Não parou não. A hora que eu apertei aqui, ele zerou, mas continua com erro, então zera, e aí volta de novo. Então vou deixar aí, já fiz aí um controle inicial, mas o que eu queria mostrar é o seguinte, que é uma operação feia, né? Aqui, ó, 10 dividido por 3. Erro. Não, deu certo, mas eu não quero o erro aqui. Olha só que interessante, eu não quero o erro aqui, eu quero que ele simplesmente limite. Tá? Então 10 dividido por 3 não é erro. Ele não pode me dar erro só porque passou de 10 dígitos. Então o que nós vamos fazer? Eu preciso fazer um outro teste aqui de tamanho, né? Então eu vou deixar isso aqui para baixo. Olha só o que nós vamos fazer. Vou colocar aqui, porque eu não vou testar, olha só, não vou testar se o valor é maior do que 10, eu vou testar se a parte inteira é maior do que 10. Tá? Então, meu 10 dividido por 3 tá ótimo. Não tá bonito, mas está funcionando, né? E se eu colocar lá um número grandão, pode até ter casa decimal, o problema não é esse, né? Mas se eu multiplicar isso aqui por um número que vai estourar a minha capacidade, ele dá o erro, tá? Então, mas voltando ali pro AC, para limpar, 10 dividido por 3, né? Eu quero limitar isso aqui também a 10 caracteres. O que eu vou fazer? A parte inteira eu não posso mexer nela, porque eu posso arredondar aqui para a parte decimal, mas a parte inteira eu não posso mexer nela, né? Então nós vamos mexer aqui, ó, nesse ponto aqui. Não, perdão. Aqui, ó, nesse ponto aqui. Né? Ao invés de eu simplesmente colocar a parte decimal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pedaço dela. Né? E para isso nós vamos usar aqui o nosso último método string, que é o substring dele. Aqui, ó, substring. Substr, né? Porque o substr ele me dá um início e um comprimento. O substring mesmo ele me dá um início e fim. Eu digo que posição começa e posição termina. Aqui não, é início e tamanho. Tá? Então eu vou usar esse cara aqui, posso fechar isso porque não vou precisar mais disso não. Então, como é que isso vai ser então? Olha, eu vou, ao invés de escrever parte decimal, eu vou escrever parte decimal, começando, não é isso que eu queria, começando na posição, ponto substr, começando na posição 0 e não passando de 10 caracteres. Como é que eu vou saber se eu já tenho 10 caracteres ou não? Eu vou pegar esse V anterior, que era só a parte inteira, e vou fazer 10 menos o tamanho desse vetor. V.length. Vetor não, dessa string. Né? Então agora, se eu coloco lá 10 dividido por 3, tá vendo? Ele não vai deixar essa soma passar de 10. Então eu tenho 1 aqui e mais 9, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 lá de cá. Se achar que cabe mais, pode até aumentar aqui um pouco o tamanho do seu visor e dizer até onde você consegue ir, ou você pode fazer coisas mais legais. Por exemplo, se você separa de vez, né? Aqui o nosso valor é uma string única, porque ela representa um número. Eu preciso desse número aqui, né? Aqui, ó, aqui eu vou usar número, número, número. Então eu preciso que seja um número. Mas eu posso fazer 2 big ints. Lembra do big int lá atrás? Eu posso fazer um big int para a parte inteira, e outro big int para a parte decimal. E aí isso não tem tamanho. Aí você pode fazer o número do tamanho que você quiser, só vai ficar ali difícil de mostrar no visor, mas sinta-se livre para fazer números gigantescos. Mas não, nossa calculadora está pronta, está encerrada. Vou deixar para você, porque eu acho que vale a pena essa bobagem aqui, que é muito simples e eu acho que você consegue fazer.
que é não deixar o usuário estourar aqui a quantidade de dígitos, né? Ah, já deu. Então não vai ficar desafio nenhum. Desculpa aí, hein? Mas ficou feio, não ficou? Ficou feio demais, porque se ele coloca o 11º agora, ó, dá erro. Não deixa dar erro, não. Só não deixa ele digitar mais, mas não mostra erro, não. O erro é resultado de operação que estourou a capacidade de memória, tá? Aí sim você pode dizer erro. Né? A minha calculadora antiga toda a vida nem tinha capacidade de escrever nada, ela colocava só um ezão lá e era suficiente. Mas a nossa aqui ficou mais legal. Bom, o código tá aí para você, tá aí o HTML, tá aí o CSS, tá o JavaScript, dá uma fuçada, explora, mexe à vontade. É um exemplo muito simplesinho de JavaScript, mas você viu tanta coisa legal que nós podemos fazer para cá. Discussão de associação dos eventos por meio de função de seta, né? Quando eu preciso colocar parâmetro na chamada, eu faço desse jeito. Quando eu não preciso, só passo o nome da função. Falamos um bocado aqui também sobre a declaração das funções. Vimos aqui a desestruturação de atribuição por desestruturação, recurso super legal, novo. Tivemos aqui a oportunidade de falar dos identificadores com símbolos que não podem fazer parte do nome, né? Porque aí eu tenho que usar sempre dessa notação, mas isso não é ruim, não. Vimos vários métodos de strings, vimos a lógica da calculadora, a separação dos métodos aqui da minha calculadora, então deu pra gente explorar um tanto de coisa legal, espero que você tenha aproveitado.